Samuel 30, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e tinham posto a fogo. 2. E levaram cativas mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no seu Deus. 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. 8. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Amém, queridos? Aqui está uma história da família do rei Davi, que tem tantas histórias. Conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas sabemos de um dos seus fracassos em relação à família. Mas vamos analisar esse contexto aqui de Davi, nessa saída dele de Ziglag, quando Ziglag foi saqueada pelos amalequitas, e vamos pensar nessa história, o que aconteceu aqui, e pensar também na nossa família, trazer para esse contexto, porque queremos falar sobre um tema que eu queria que você não esquecesse mais. Não deixe a sua família desprotegida. Essa é a palavra que nós vamos refletir. Não deixe a sua família desprotegida. Vamos lembrar o seguinte, que todas as famílias, todas, sem nenhuma exceção, vai ter uma história triste para contar, certamente. Eu sei que você tem muitas histórias alegres, muitas histórias de satisfação com a família, com certeza temos, todos nós, mas também temos histórias tristes para serem contadas nas nossas famílias. Agora, mesmo falhando em nossas famílias, e muitos de nós temos falhado, Deus ele ainda se utiliza de famílias para cumprir os seus planos. Deus ainda utiliza das famílias para cumprir os seus propósitos. Amém, igreja? Você crê assim, diga glória a Deus. Ainda que numa situação de adversidade, de dificuldade, situações trágicas nas nossas famílias, Deus ainda utiliza das nossas famílias para cumprir planos e propósitos na nossa família. Olha, quando nós olhamos para essa história aqui de 1 Samuel no capítulo 30, nós vamos ver o seguinte, que Davi, ele tinha fugido de Saul. Davi foge de Saul e Davi vai para Gate. Davi foi à procura de refúgio. Davi estava sob ameaça de morte, e aí, fugindo para Gate, ele se aliou ao rei Aquis. Agora, o que Davi fez quando ele comete essa fuga, quando ele vai se aliar ao rei Aquis? O que Davi fez? Davi, ele deixou a sua família na cidade, deixou a sua família e foi guerrear em Gate. O fato é que Davi não foi bem recebido pelos comandantes dos filisteus. 1 Samuel 29, de 3 a 5, nós vamos ver isso, quer ver? 1 Samuel 29, só voltar um pouquinho aí, de 3 a 5, disseram então os príncipes dos filisteus, que fazem aqui estes hebreus, e disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje? Olha o 4. Porém os príncipes dos filisteus muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faz voltar este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não nos torne na batalha um adversário, porque como aplacaria este o seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens?
Vejam que Davi, ele não é bem recebido lá em Gate pelos comandantes dos filisteus. Davi foi rejeitado para onde ele foi. E você vai ver o que vai acontecer com essa história. O que fez o rei Aquis? Versículos 6 e 7 do capítulo 29. Depois de ser rejeitado, o rei Aquis faz o seguinte, olha, versículo 6 do 29. Então Aquis chamou Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém os olhos dos príncipes não agradas. Volte pois agora e volte em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Aquis disse o seguinte: Davi, você não foi bem recebido aqui pelos comandantes. Eles veem você aqui como uma ameaça em nosso meio, que você pode se tornar um adversário. Porém eu não vejo problema em você estar aqui, eu só vejo você em coisas boas. Mas não tem como você ficar aqui, você vai precisar voltar para Ziglag, para onde ficou a sua família. Quem está entendendo, diga amém. Mas Davi é insistente, irmãos. Versículo de número 8, do 29. Vamos trabalhar aqui 29 e 30. Olha o versículo de número 8. Davi insiste. Então Davi disse a Aquis: por quê? O que fiz? Ou que achaste no teu servo desde um dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Davi insistente. Por quê, Aquis? Por que eu não posso ficar aqui? Eu não te fiz nada, eu não te fiz mal algum. Eu quero guerrear contigo, eu quero guerrear contra os teus inimigos, eu quero fazer parte. Aí Aquis tomou uma decisão. Versículo número 9. Porém Aquis disse a Davi: bem eu sei que na verdade aos meus olhos é bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco a batalha. Davi, eu sei disso, que você é bom. Eu sei que você é um anjo de Deus, mas aqui não. Aqui você não vai poder ficar, e você não vai poder subir a batalha conosco, você vai ter que voltar. Olha o versículo 10, 29, 1 Samuel 29, 10. Pois amanhã de madrugada, levante com teus criados, o teu senhor, que tem vindo contigo, levando-os pela manhã de madrugada, e havendo luz, parte. Vai embora, Davi. Vai embora. Volta para perto da tua família. Volta para perto deles. Aqui não, já entendeu que não dá. Comigo está tudo bem, mas volta lá para a tua família. Querido, o que nós aprendemos aqui? Guarda isso, você que é família, você que é esposo, você que é esposa. Davi queria lutar uma luta que não era dele e nem para ele. Ele queria entrar numa guerra que não era para ele estar, e que não era para ele guerrear, e ele deixou a sua família desprotegida enquanto ele foi para a guerra. E aqui nós aprendemos uma lição: tem muita gente lutando pela família do outro e deixando a sua. Quem está entendendo, diga amém. E deixa eu abrir um parênteses para dizer para você que não vejo problema nenhum, pelo contrário, de você ajudar a família do outro, de você ser bênção na família do outro, de você investir na família do outro, de você ajudar a cuidar da família do outro. Não há problema nenhum nisso. O grande problema é que você também tem a sua família. E ele queria lutar uma guerra que não era dele, uma batalha que não era dele. Enquanto isso, a família dele ficou desprotegida. Porque muitas das vezes nós vamos nos colocar na brecha, e por favor, irmãos, entendam o que eu estou dizendo, né? E se coloquem mesmo na brecha para ser bênção para outros casais, para filhos de amigos. Se coloque na brecha e seja instrumento de bênção, sim. Mas muitas das vezes nós estamos focados, às vezes em outras famílias, em restauração de outras famílias, em cuidado com outras famílias, outros filhos que não são os nossos, e às vezes os nossos carecem de cuidado, e às vezes a nossa família está vivendo um momento difícil e a gente não está percebendo, lutando uma guerra que é do outro. A verdade é a seguinte: Davi estava no lugar errado, nesse momento aqui estava, e Aquis manda ele voltar para Ziglag. Ele ficou lá 1 ano e 4 meses, e aí ele volta.
E após 3 dias, Davi chega a Ziglag. E o que Davi encontra em Ziglag? Tudo havia virado cinza. Olha o versículo número 3 de Samuel, 1 Samuel 30. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Está vendo aí? Quando ele chega, na sua família, mulheres, filhos haviam sido levados, porque quando a família precisou dele, ele não estava presente. Quem entende, diga amém. Quando a família precisou, ele não estava presente. E aí, a família foi levada. E aí ele encontra um cenário terrível de cinza, a cidade queimada, tudo destruído. Cadê minha família? Aí vai um alerta para mim e para você que temos família. Cuidado, para que a sua família não vire cinza ou esteja virando cinza e você não está percebendo, porque seu foco está em outro lugar, a sua concentração está em outra guerra que às vezes não é sua, em outra luta que às vezes não é sua. E quando vê a família se desfazendo, quando vê o casamento se desfazendo, Davi estava de frente com uma tragédia familiar. Tragédia essa que poderia ter sido evitada. Por quê? Porque Davi deixou a família desprotegida, estava longe. Existem tragédias que acontecem em famílias, em todos os lugares, que poderiam ser evitadas. Aí aquela vez, se você falasse, você chegasse, se eu soubesse, eu tinha estendido a mão para o meu filho quando ele precisou. Se eu soubesse, eu tinha estendido a mão para minha filha quando ela precisou. Se eu soubesse, eu tinha valorizado, eu tinha ouvido mais a minha esposa. Se eu soubesse, eu tinha valorizado e ouvido mais o meu esposo. Eu nunca tive tempo, porque a nossa resposta tem sido essa: eu não tenho tempo. A gente tem tempo para tudo e para todos, mas às vezes não temos para os nossos. E quando ele chega, um cenário de cinza, um ambiente devastador, um ambiente de tragédia familiar, porque a família dele ficou desprotegida. Diz para alguém que está do seu lado direito ou esquerdo, se não deixe sua família desprotegida. Não fique longe da sua família. Não fique longe dos seus filhos. Não fique longe da sua família, porque certamente se você ficar longe, e eu também, vai aparecer alguém que vai ficar perto. Sim ou não? Vai aparecer alguém que vai ficar perto. Vai aparecer alguém que vai ter tempo para ouvir o seu filho. Vai aparecer alguém que vai ter tempo para ouvir o seu esposo, ouvir a sua esposa. Vai aparecer alguém com mais tempo que você. Davi está diante de um cenário de destruição familiar. Versículo de número 4, Samuel 30. Os queridos podem colocar, se quiserem, por favor. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Chore antes, não deixa para chorar depois. Eu já vi uns cenários tristes em famílias. Minha, quando uma prima foi sepultada e a filha que tinha ido embora, que não falara mais com a mãe, na hora de ser sepultado, disse assim: mãe, tu não pode mais me ouvir, mas eu queria dizer que eu te amo e eu queria pedir teu perdão. E ela rolava na terra e no chão, porque não tinha mais tempo.
já tinha virado cinza. Então aproveite o tempo que é hoje, para pedir perdão hoje. Aproveite o tempo que é hoje, para dizer amo hoje, para consertar hoje. Diz o texto que Davi chorou. Ele estava tão tomado pela angústia e pelo choro, que ele chorou pela família até perder as forças, diz o texto. Até perder as forças. Mas depois que perdeu. E por que a gente não chora antes? E por que a gente não corre atrás antes? E por que a gente não perdoa antes? E por que não reconcilia antes? E por que não ouve antes? Até perder as forças. Versículo de número 6. Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Vejam, cada um com sua causa, seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor. Agora Davi está vivendo uma outra situação. Os seus soldados, os seus aliados que estavam com ele, que estavam junto com ele para guerrear, agora querem apedrejá-lo. Sabe por quê? Porque eles também perderam as suas famílias, porque também levaram os filhos e filhas dos seus soldados. E agora eles querem apedrejá-lo. A culpa é sua, Davi. E a pior coisa para um ser humano é o sentimento de culpa, irmão. Morreu sem eu falar, foi embora sem eu me despedir. Eu não fiz nada, eu não pude fazer nada, eu deixei de fazer. Agora esses que eram seus aliados, seus amigos, os seus soldados comandados por ele, nós vamos te apedrejar, porque você é culpado disso, porque eu perdi minha família e minha família foi levada, porque a culpa é sua, Davi. Nós somos contigo, nós demos ouvido à sua voz quando nós fomos para uma guerra que não era nossa, nós não seríamos bem recebidos naquele lugar, porque você não foi dentro de um plano de Deus, dentro de uma vontade de Deus, você foi por fuga, você fugiu, você estava com medo, e você foi e deixou a sua família desprotegida. E depois de muito choro, depois de muita angústia, depois agora está sendo ameaçado pelos próprios soldados seus. Diz o texto que ele se esforçou no Senhor. Qual foi a reação de Davi diante desse cenário? O que nós vamos pensar juntos? O que Davi fez ao ver que sua família estava longe? O que nós faremos, irmãos, ou devemos fazer diante das ameaças que vêm contra a minha família e contra a sua família? O que nós devemos fazer? Qual foi a reação de Davi? Versículo 6, no finalzinho, vai dizer que ele se esforçou no Senhor. Davi fortaleceu-se no Senhor. Davi orou. Quando a ameaça vier contra a sua família e contra mim, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos orar. Nós só vamos vencer as guerras contra as nossas famílias. Nós só vamos vencer as afrontas do diabo contra as nossas famílias orando, buscando força no Senhor, se fortalecendo nele. Em tempos de crise familiar, busca Deus. Busque no Senhor. Abra o coração para Ele e diz: Senhor, é aqui, Senhor. O problema está aqui. Davi buscou ânimo em Deus. Chorou muito, sim, chorou muito. E não estava errado, né? Tempo de chorar, tempo de rir. Foi um tempo de choro, chorou muito. Mas eu quero dizer para você que o choro, ele limpa a alma da gente. O choro é uma forma de quebrantamento. Sim, mas Deus espera de nós também reação. Reação, diga comigo, reação. Reação. Porque depois que ele chora, e chora muito, ele também reage. Você não vai ficar chorando a vida toda, mas você precisa de reagir.
Vocês lembram de Paulo e Silas? Eles tinham motivos para chorar e chorar muito, estavam presos. Paulo e Silas reagiram como? Adorando a Deus. Davi buscou força e ânimo. Paulo e Silas buscaram força e ânimo no Senhor, adorando o Senhor e orando o Senhor. Em tempos de dificuldade, precisamos reagir antes que vira cinza. Então vem orar pela sua família, vem clamar pela sua família, faça um propósito pela sua família. Quem está entendendo, diga amém. Ele se fortaleceu no Senhor. A segunda coisa que Davi faz está no versículo de número 7 de 1 Samuel 30. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Não esqueça disso. Você pode chorar, você vai chorar em alguns momentos, mas você também precisa reagir, se fortalecer no Senhor, buscar força no Senhor, na oração e na palavra. Agora ele faz mais uma coisa. Quando ele pede o sacerdote Abiatar esse efode, o que era isso? Era um colete sacerdotal. Davi está buscando aqui capacitação e unção. Capacitação e unção. Vejam, reajam, orem, busquem no Senhor, busquem na palavra, paguem um preço, façam um propósito para que a sua família não se perca, não deixe ela desprotegida. Agora ele pede esse sacerdote, esse colete sacerdotal, pede a Abiatar. Esse colete significava unção e capacitação. Unção e capacitação. O que nós aprendemos aqui? Unção, capacitação, autoridade do Senhor. Nós precisamos para vencer as nossas guerras contra as famílias, as guerras que enfrentamos como família. Unção, capacitação, autoridade. E o Senhor pode nos dar isso. Amém, irmãos? Você não consegue vencer essa guerra na família sozinho. Você precisa de unção e de capacitação. E o Senhor pode dar. E o Senhor vai dar. Eu creio que nesta noite o Senhor vai encher aqui homens e mulheres, casais, famílias, da unção dele, da capacitação, da autoridade, do poder para vencer essas guerras que são travadas. Porque o grande propósito de Satanás, não vou falar nada novo aqui, vocês ouviram já isso esse mês, vamos sempre ouvir, é destruir as famílias. O grande projeto de Deus, ele quer destruir, ele quer fazer com que vire cinza. Precisamos de unção e capacitação para guerrear pela nossa família, e Davi ele buscou essa unção em Deus. Terceira coisa, vejam, versículo de número 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Meus irmãos, tem uma coisa aqui tremenda. Davi, ele se fortalece no Senhor, ele ora, ele chora, ele busca, ele reage. Agora ele busca essa capacitação, essa unção, e agora ele faz mais uma coisa: ele busca direção e aprovação de Deus. Mesmo sendo um guerreiro estrategista, um homem de guerra, Davi, ele não toma decisão sozinho, ele fala com Deus. Amém, queridos? Parece estranho, porque imagina você chegar, a tua família sumiu, os teus filhos sumiram, a cidade está destruída, sua família foi levada. É como se não tivesse nem lógica perguntar se eu posso ir atrás deles. É como se não estão aqui, eu já vou atrás. Quem está entendendo, diga amém. Não, eu não tenho o que fazer, eu estou indo, já estou indo. E ele vai por etapas, irmãos. O choro,
o fortalecimento, a oração, o clamor, a unção, a capacitação. Agora ele fala com o Senhor. Perseguirei eu esta tropa, eu vou alcançá-los. Ele faz uma pergunta a Deus. O que ele está fazendo aqui? Está buscando direção e aprovação de Deus. Cuidado com quem você se aconselha sobre a sua família. Ele está perguntando quem? A Deus. Se você perguntar uma esposa que fracassou no casamento ou um esposo, pode ser perigoso. Com alguma forma foi diferente. A gente não está aqui para dizer que esse aqui não é esse o nosso objetivo, de avaliar porque fulano não prosseguiu ou Beltrano. Isso aí é a pessoa com Deus, né? Você fez tudo pelo seu lar. Mas muito cuidado, porque você pode consultar alguém e falar: se eu fosse você, já tinha metido o pé há muito tempo. Se eu fosse você, já tinha chutado o balde. Isso é igual lata, um chuta e outro cata. Faz até brincadeira, né? Cuidado com quem você se aconselha. Às vezes você está ali lutando pela restauração, você está ali lutando pela renovação, lutando pelo perdão, lutando pelo recomeço. Satanás está sabendo, está vendo? De repente vai colocar no teu caminho alguém que não vem em nome de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele pergunta-se: Senhor, eu vou perseguir essa tropa, eu vou encontrar minha família, vou trazer eles de volta, eu devo ir? Olha com quem você deve perguntar, porque o plano do Senhor será sempre esse: vai, conserta, restaura, recomeça, renove, perdoa, dá uma outra oportunidade para ele ou para ela, para esse filho ou para essa filha. Vai de novo. Hoje pela manhã uma mãe me ligava de longe, lá de onde nós estamos, dizia assim: pastor, meu filho, o senhor não tem ideia o que ele já falou para mim. O senhor não tem ideia, não tem ideia como ele já me humilhou, mas ele continua sendo meu filho e eu vou lutar por ele. Se Deus preservou ele desse acidente agora, ele foi baleado. Deus tem um plano, e eu vou continuar crendo, e eu vou continuar acreditando, porque eu creio que Deus pode mudar a vida dele. Mas existem pais, às vezes pai, a minha mãe fala assim: eu não quero nem ver. Alguns ainda são achando que estão fazendo muito. Tomara que a polícia bota a mão nele. Deseja isso jamais para o seu filho, nem para ninguém. Deseja que ele nem vai na mão da polícia. A polícia vai cumprir o seu papel de autoridade, claro, né, irmão? Se ficar lá, nem lá eu vou ver. Tomara que pegue ele mesmo, dá uma surra nele no meio da rua. Não sei se só eu já ouvi isso. Então, cuidado com quem você se aconselha. Acho que eu já falei isso aqui, mas vou repetir porque encaixa aqui outra vez. Cuidado com quem você fala sobre as suas feridas, porque tubarão adora sangue. Já viu na água? Ainda não vi um tubarão, só na televisão, só uma foto. A água fica vermelha e ele fica em volta. Você está ferido na tua família, no teu casamento, no teu lar? Cuidado que você encontra, porque os tubarões adoram sangue para tentar. Desiste de uma vez, joga fora.
Muitas famílias foram destruídas por conselhos errados. Só Deus pode dar direção, amém, irmãos? Só Deus pode salvar as famílias. Texto de 2 Reis, no capítulo 4, de 1 a 7, eu não vou ler não, mas conta a história de uma mãe que ela ia perder os 2 filhos. O marido havia morrido, ela tinha uma dívida enorme, naquela época não tem dinheiro para pagar, a dívida leva os filhos. Mas essa mãe falou assim: não, meus filhos não, não tem jeito, se o dinheiro não estiver na mão hoje, vamos levar os seus filhos. Ela não procurou um irmão da igreja para pedir dinheiro emprestado, ela não procurou um juiz, ainda que alguns recursos cada um faz da sua forma, né? O que essa mãe faz? Ela procurou o profeta, irmão, Eliseu. O que você tem aí? Não vão levar teus filhos não. Eu só tenho só uma botijazinha de azeite. Sai pela vizinhança e pede, vai pedindo. O que você tem em casa? Às vezes o milagre está lá dentro da sua casa, irmãos, e você ainda não consegue perceber. Às vezes é só um acerto, é só uma conversa, é só colocar os pontos e as vírgulas. E ela tinha, e você conhece a história, que o azeite foi multiplicado, e aquela mulher pagou a dívida e sobrou, e os filhos não foram levados, porque aquela mãe não desistiu dos filhos. Meus filhos não vão levar não. Quem está entendendo, diga amém. Essa minha família não vai levar não, meus filhos não vão levar não. Ela procurou a ajuda certa. Guarde isso, ajuda certa. Deus acima de todos e de tudo. Você tem irmãos de oração, irmãs? Amém. Agora cuidado com quem você compartilha as suas feridas. Deus falou com Davi. Davi fez a pergunta e Deus falou. Vamos concluir aqui nossa reflexão já. Deus respondeu, né? Então consultou Davi e pergunta a Deus se ele podia ir. O Senhor disse para ele assim, finalzinho do versículo de número 8: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Aleluias, 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 e tudo libertarás. Davi recebe uma palavra do Senhor: vai atrás da sua família. Deus manda dizer para alguém nessa noite: lute pela sua família, vai atrás da sua família, o seu primeiro ministério. Amigos de verdade estão dando conselhos de verdade dentro de casa, dentro da família. Isso é sério, irmãos. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo de número 8, 1 Timóteo 5, 8, Paulo escreve a Timóteo e diz o seguinte: olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, pior do que o incrédulo. Repito, não tem problema nenhum você ajudar o outro, e deve, viu, irmão? Por favor, hein? Não deixa Satanás dizer assim: o pastor falou hoje que a gente não deve ajudar a família do irmão. Psst, já vai repreendendo, porque não é isso. Quem não cuida da sua família nega a sua fé, e é pior do que o incrédulo. O que nós aprendemos aqui, amado? Você pode ser especialista em família, mas se a sua família está mal, nada adianta. Você pode dar tudo para a sua família, você pode dar tudo para os seus filhos. Já ouvi de filhos dizer assim: eu não queria presente, eu queria presença. Eu não queria passeio belo, eu queria conversar um pouco com ele, com ela.
Passeio de navio é muito bom, mas não era isso que eu queria. Então você pode sim, você pode dar o que você quiser, você pode investir na formação dos seus filhos e pode lutar pelo sucesso deles, mas a salvação é mais importante. E aí James Camp, um especialista em família, vai dizer que nenhum sucesso profissional ou material supera o fracasso de uma família. Porque a gente só está atrás do sucesso do filho ou da filha. Lute mesmo por isso, irmão, também. Achando que os passeios melhores e maiores, os mais caros. Essa semana nós levamos um grupo de irmãos da igreja para um parque, um simples parque, para comer essas coisas, cada um leva um piquenique. E nós ouvimos de família assim: eu nunca tive um momento tão bom desse na minha vida. Que dia que vai ter outro, pastor? Não, nós fomos num lugar que o pernilongo mordeu na perna pouco, mas mordeu, né? Porque todo lugar que tem mato tem um pernilongozinho de leve, né? Mordeu, né? Mas alguém diz assim: eu nunca fui num lugar e nunca tive um dia tão bom como esse com a minha família. São as coisas simples, ainda que você pode fazer as mais ousadas, não tem problema nenhum nisso, tá, irmão? A verdade é que muitas famílias não percebem, às vezes, que estão em meio a uma tragédia, em meio ao caos. E às vezes você pode ser um bom pai, uma boa mãe, você pode ser um bom crente, uma boa crente, e passar por isso. A Bíblia vai mostrar isso, que famílias que passaram por tragédias, filhos de gente boa, pessoas importantes na Bíblia sofreram nas famílias. Sansão teve um casamento infeliz com Dalila. E o que levou a essa infelicidade? Porque Dalila, o interesse de Dalila era descobrir algo, o quê? De onde vinha a força que estava no seu marido. Está relatado em Juízes no capítulo 16. Mas daí, pastor, o que tem a ver isso? Isso tem a ver que uma família começou ali com um jogo de interesses e não de amor. Então cuidado com o relacionamento de interesse. Eu vou casar com ele, eu vou casar com ela, porque se eu casar eu vou me dar bem. É de Deus? Se não é, vai ter problema lá na frente. Se está fora dos padrões bíblicos, vai ter problema lá na frente. Se está fora da vontade de Deus, vai ter problema lá na frente. Está rindo, Marlene? Tem alguma coisa aí que já está falando, né? Amém. Não, assim Deus vai falando. Estou mexendo com Marlene. Aliás, muito obrigado. Já cheguei aqui ganhando um presente hoje de Marlene, do grupo de oração, eu Jaqueline, né? Muito obrigado. Grupo de oração, muito obrigado, Marlene. Mas alguns é por interesse. Ele é um homem do cabelo branco, o dono da lancha. Mas aqui, Sansão e Dalila, houve infelicidade porque havia um relacionamento interesseiro ou interessado, um jogo de interesse. 1 Samuel no capítulo 2, de 27 a 36, eu não vou ler, mas vou lembrar vocês essa história para a gente também ganhar o nosso tempo. Vai falar da tragédia na família de Eli, irmão, um sacerdote. Qual foi a tragédia? Que ele não soube educar os seus filhos. Os filhos profanaram o templo. Os filhos de Eli não tinham temor de Deus. Quando você lê 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12 até o 36, vai relatar a história, essa história do sacerdote ali. A partir do versículo 27 de Samuel 2, vem a profecia sobre a casa de Eli. Ofni e Finéias morrerão no mesmo dia, os seus filhos morrerão no mesmo dia. E ele não corrigiu os seus filhos. Filhos precisam de correção. Corrigir é proteger, educar é proteger, porque senão lá fora vai ser educado por outros. Quem está entendendo, diga amém, querido. Ele não lutou pelos seus filhos, e houve uma tragédia, de fato, seus 2 filhos morreram. A Bíblia fala desses pais que foram bons pais, mas com filhos que não tiveram temor a Deus. 2 Crônicas 17:3 mostra que Josafá, rei de Judá, foi um homem temente a Deus, mas Jeorão, seu filho, errou os olhos do Senhor.
Porque se o Satanás não puder pegar o marido ou puder pegar a esposa, ele vai tentar pegar o filho ou vice-versa, ele vai tentar entrar. 2 Crônica 27, 2, estou relatando aqui algumas histórias para que você compreenda. Fala do rei Jotão, um rei também aprovado por Deus, mas que tinha um filho ímpio, Acais. 2 Crônicas 28, 2, esse filho de Jotão, Acais, trouxe tristeza na família, porque era construtor de imagem, Balaíns, fez imagem. Quem está entendendo, diga amém. 2 Crônicas 34, 2, também mostra Josias como um bom rei, mas Jeocás, seu filho, desagradou o Senhor. Está vendo? Quantas tragédias na família, quantas famílias na Bíblia que passaram por momentos de cinza, de tragédia. 2 Crônicas 7, 22 diz que Efraim chorou a morte de 2 filhos, Ézer e Eliade. Por quê? Vocês lembram de Efraim, filho de José, José do Egito, governador do Egito. Se olhar para José, se olhar para a descendência, agora Efraim nasce, Efraim constrói família, e os filhos de Efraim são mortos no mesmo dia, roubando gado. Os homens de Gate mataram os filhos de Efraim. Pastor, o senhor está contando muita história triste. É alerta. O que essas histórias nos ensinam? Por maior que seja o nosso esforço em ajudar os nossos filhos, por maior que seja o nosso esforço em influenciá-los na verdade, instruir no caminho da verdade, lutar por eles, mas existem algumas escolhas que eles farão, que nós não vamos ter como interferir. Então o que nós fazemos? Está perdido? Não. Nós não vamos deixar de lutar pela nossa família. Quem entende, diga amém. Nós não vamos deixar de guerrear pelas nossas famílias. Nós não vamos deixar de lutar por eles, não deixar de lutar pela família. Guarda uma coisa no seu coração: em tempos de guerra na família nós não podemos recuar. Em tempos de guerra nós precisamos perseverar, chorar sim, mas se fortalecer no Senhor, reagir, buscar unção, buscar capacitação, buscar direção, aprovação de Deus. Eu faço assim, Senhor, eu vou por aqui, eu falo agora, eu converso agora, eu instruo agora, eu corrijo agora, eu dou um corretivo. Como é que eu faço, Senhor? Deus vai falar, irmãos. Ele disse para Davi: faz assim, vai, você vai encontrá-los. O recado de Deus hoje para as famílias é esse. Antes de nós orarmos, você precisa guerrear por sua família, você precisa guerrear por sua vida espiritual, você precisa guerrear pelos seus sonhos, você precisa guerrear contra o inimigo, você precisa guerrear pelo seu casamento. Amém, irmãos? Você precisa guerrear pela salvação da sua família. Gênesis 13, 7, olha quantos textos eu estou mostrando para você aqui na palavra. Diz que toda a família de Noé foi salva, porque Noé lutou pela sua família no meio do caos, irmão. Então não desista jamais. É no meio da cinza, no meio do caos. Não desista. Quando eu disse essa mãe hoje, falou assim: pastor, ele teve alta hoje. Eu não vou desistir dele. Eu não vou desistir dela. Eu não vou desistir da minha família. Josué 24:15, Josué guerreou e ele tomou uma decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Às vezes você fala assim: meu filho, ele é assim, meu esposo é assim, minha esposa é assim, minha sogra é assim, meu sogro, meu... Shhh. O Senhor disse para Abraão assim: sê tu uma bênção. Você é uma bênção na sua casa? Eu sou? Não, porque ele, sê tu uma bênção. Se você é essa bênção lá, se você busca a força do Senhor, a unção do Senhor, o fortalecimento no Senhor,
se você consegue lutar por ela no meio do caos, como fez Noé, se você consegue ser um homem decidido, uma mulher decidida, uma família decidida, um casal decidido como Josué, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Fim de conversa. Eu vou deixar, sabe como é que é? Às vezes a gente escuta assim, não, como é que é? Não, que eles estão crescendo agora, tão jovens, né? Deixa aí um pouco, quebrar a cara. Não fala isso não, irmão. Porque é possível que alguém já ouvisse igual eu. Deixa aí, eu deixo para ir, para quebrar a cara, depois ele vai. Não pensa isso, não. Antes de quebrar a cara, irmão. Antes de ser preso, antes de ser destruído. Não, é agora. Mas ele hoje falou que queria conversar comigo, mas hoje eu tenho um ensaio do coral, eu vou correr. Filho, depois eu te converso contigo, porque tem um ensaio do coral. Deixa o ensaio do coral, me perdoa que o coral, né? Só estou dando um exemplo, tá, irmão? Só um exemplo. Por quê? Porque às vezes a pessoa avalia o ministério maior. Está entendendo? Ele falou que hoje ele queria conversar, queria que eu orasse com ele, mas eu falei que não tinha tempo, porque hoje eu tinha um ensaio, hoje eu tinha uma confraternização, hoje eu tinha um negócio, e tudo isso pode ter, irmão. Eu estou só pedindo a você, porque eu também estou incluído, por favor, né? Sou pai, também sou esposo, sou sogro, né? Também estou incluído, tá? Porque às vezes é 5 minutos que pode mudar tudo, e a gente às vezes fala assim, espera um pouquinho, e às vezes não dá tempo, né? Às vezes alguém chega primeiro. Você tem vários outros ensaios, várias outras confraternizações, mais tempo para passear com o cachorrinho. Acho muito legal cuidar do bicho, né? Muito legal. Você trata como uma criança, né? Tem gente que cuida como uma criança. Agora não tem que andar com uma saquinha na rua para se acontecer alguma coisa. Você pega lá e leva. Deve ser assim, quem tem, cuidar do animalzinho. Maravilha. Hoje eu passei com o meu cachorrinho a tarde toda, alguém disse. Mas e o meu garotinho? Não teve tempo. Davi guerreou pela família. E tem uma boa notícia para a gente concluir. Uma boa notícia. Pode ir, porque Deus é contigo. Disse para alguém aí, pode ir porque Deus é contigo. Mas diz com voz de profeta, pode ir porque Deus é contigo. Pode ir pai, pode ir mãe, pode ir esposa, pode ir esposo, pode ir filho, porque Deus é contigo. Satanás não vai destruir a sua família, o plano dele será frustrado em nome de Jesus. Sabe qual foi o resultado aqui? Versículo 18 e 19 desse capítulo 30, e a gente fecha aqui, olha 18 e 19. E ninguém lhes faltou, desculpem, 18, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes falou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde os esposos, até tudo quanto lhe tinha tomado, tudo tornou a trazer. Aleluias. Tem uma boa notícia para você, Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta a comunhão na tua casa. Deus vai trazer de volta. Deus está mandando te dizer, vai trazer de volta aquele filho. Ele pode trazer, ele é poderoso. Busque, reage, ore, peça unção, peça capacitação, pague o preço. Deus vai trazer de volta o diálogo. Deus vai trazer de volta a confiança. Deus vai trazer de volta o renovo. Deus vai fazer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Queria chamar minha esposa, aproveitar esse momento de família. Eu quero adorar o Senhor com louvor, e depois desse louvor, já queria que você fosse orando enquanto a gente adora o Senhor, e você fosse colocando na presença de Deus. Se você souber cantar esse louvor, cante, adore, fica na presença do Senhor. Se você já começar também sentir no coração o desejo de estar aqui no altar, para colocar a sua família, enquanto nós adoramos a Deus, Deus está mandando dizer para alguém, persiga, certo de que você vai conseguir. Tem som aí. Deixa um pouquinho para cá. Põe lá para mim a letra, por favor.
uma palavra para você. Não desanime. Receba aí. Tudo que você pediu a Deus, olha aí, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue a falar. Deus te ouve. Deus só ouviu o teu gemido. Deus te ouve. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Escute. Ele me mandou falar que vai. Quem crê? Mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. Eu creio, Senhor. A solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Oh, receba aí em nome de Jesus. Eu queria orar pela sua família. Se você quer colocar a sua família no altar, queria que você viesse aqui e a gente vai orar pela sua família. Quem precisa? Ele sabe de tudo. Quem precisa? Sabe de tudo. Olha o recado do Senhor. E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para tua alma. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Enxugue essas lágrimas no rosto. Olha aí. Vai passar. Quem crê nisso? Eu sei que essa luta Queria que você viesse orar. Eu queria que você viesse colocar a sua família nas mãos do Senhor. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias, aleluias. Quem tem uma família aqui que precisa de oração? Onde tem uma família, queria que você viesse para nós terminarmos esse culto.
Deus está dizendo para alguém assim: você vai, persiga, é certo de que você vai conseguir. Para aqueles que creem, eu queria que você viesse. Isso, saia do seu lugar. Davi chorou, sim, chorou, mas reagiu. É preciso de reagir e agir, se derramar diante do Senhor. Deus me dê sabedoria, Deus me dê unção, Deus me dê direção, Deus me unja, Deus me dê autoridade. Senhor, contra aquele filho, contra aquela filha, sim, isso. Chegue bem aqui na frente, pode chegar. O Senhor está nesse lugar. Deus está soprando sobre a sua igreja. Ele disse: hoje é certo de que você vai conseguir, é certo de que você vai trazer de volta aquilo que você perdeu, aquilo que Satanás tentou levar, aquilo que ele está tentando destruir. Não vai terminar em cinzas, em nome de Jesus. Não vai terminar em cinzas, não, de jeito nenhum. Ele vai ter que devolver aquilo que era seu, a sua casa, o seu lar, a comunhão, o relacionamento. Sim, o Senhor pode, aleluias, aleluias, bendito é o Senhor. Onde tem mais uma família, queria que chegasse bem para frente, chega mais um pouquinho aqui, sim, isso, chega um pouquinho também, Conceição, deixa que as pessoas cheguem aqui. Esse é um lugar de altar, o altar é lugar de entrega, o altar é lugar de se derramar, o altar é lugar de começo, de perdão, de reconstrução. Oh, aleluias, aleluias, sim, meu Pai, aleluias, ao nome de Jesus, ao nome santo de Jesus, ao nome poderoso de Jesus. Nós não vamos recuar, nós não vamos desistir, nós não vou desistir, nós vamos continuar, nós vamos perseverar. Sim, meu Pai, contempla as lágrimas. O Senhor tem visto o gemido de cada mãe, de cada pai, de cada esposo, o Senhor tem visto aqueles momentos às vezes que está quase insuportável, mas nós profetizamos em nome de Jesus vida, nós profetizamos restauração nas famílias, nós profetizamos conversão de filhos, conversão de esposa. Vai lá agora, Senhor, em nome de Jesus, visita agora esse lar, visita agora esta família, repreende todo o mal, tudo aquilo que não é do Senhor, tira de lá para fora, toda proposta maligna, toda investida de Satanás contra nossas famílias, nós agora jogamos por terra em nome de Jesus. Sim, Senhor, traz a libertação do vício, do álcool, da droga, tira aquele filho de lá, tira das garras do inimigo em nome de Jesus, tira aquele marido, tira aquela esposa. Sim, meu Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias, aleluias ao nome do Senhor, aleluias. Hoje é o dia, o Senhor há de honrar a fé desta esposa, o Senhor vai honrar a fé desta mãe, o Senhor vai honrar esse casal, sim, no nome de Jesus. Eu queria pedir que a igreja se levantasse, estendesse as mãos para cá, começa a abençoar, começa a pedir bênção do Senhor sobre essas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, nós repreendemos o divórcio, espírito de divisão, de separação nos lares. Agora nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, nós profetizamos vida, nós profetizamos saúde física na família, nós profetizamos saúde espiritual, renovo, um tempo de recomeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, Espírito de Deus, vem agora, Senhor, sobre os lares, vem agora, Senhor, sobre as famílias. Nós profetizamos um tempo novo, sim, um tempo de sorrir, sim, um tempo de recomeço, sim. Deus, o perdão, libera agora, Senhor, para que ele possa perdoá-la, para que ela possa perdoá-lo, que haja o perdão, que haja reconciliação nessa casa, que haja o renovo. Então toca nesse filho, toca nessa filha, toca nessa esposa, no nome de Jesus. Oh, aleluias. Sopra o teu Espírito, Deus, sobre esses lares agora. Abençoamos essas famílias, as famílias que estão em casa agora, Senhor, em nome de Jesus. Vai lá, visita, Senhor, em nome de Jesus, nos lares agora, aqueles que estão nos ouvindo, Deus, através da internet, em nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus que famílias aqui, ao chegar em casa, oh, aleluias, nesta noite, ainda nesta noite, vai encontrar diferença na casa. Então visita lá a casa e limpa, Senhor, tira de lá tudo que não é teu, tira a idolatria, tira, Senhor, o pessimismo, tira, Deus, a desistência, limpa as famílias agora com o teu sangue, limpa os lares, Deus, vasculha lá, e que não é teu, tira de lá, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. O Espírito de Deus está aqui. Aleluias, aleluias, aleluias.
Senhor das famílias, teu projeto, o projeto é teu, Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus, toda desistência, tudo aquilo que tenta destruir esse lar, esta família, esse filho, nós agora repreendemos em nome de Jesus. Em nome poderoso de Jesus agora, decretamos a paz nas famílias, a paz nos lares, a comunhão, a restauração, o renovo, em nome de Jesus, porque vamos servir sim ao Senhor. A nossa casa é tua, a nossa família é tua, o nosso casamento é teu, o nosso lar é teu, os nossos filhos são teus, e ninguém vai tirar de nós. Aleluias, Pai, eles são do Senhor, eles são do Senhor. Aleluias, em nome de Jesus, Pai, colocamos nas tuas mãos, receba a bênção do Senhor, aleluias, entregamos cada família nas tuas mãos, Senhor, cada lar, sobre os teus cuidados, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, amém. Diga para alguém que está do teu lado assim: é certo de que você vai conseguir. Como o Senhor disse para Davi, é certo de que você vai conseguir, é certo de que você vai conseguir, é certo. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Queria que você voltasse para o seu lugar, só mais um pouquinho, isso, vai voltando, vai dizendo para alguém, é certo que você vai conseguir, Deus está aqui. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, quer sorrindo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Vou chamar aqui o pastor João. Pastor João. Meus irmãos, tem uma semana abençoada. Pastor João vai ministrar a bênção apostólica. Não sai não, feche os seus olhos. Isso, fica tranquilo. O culto não terminou, né? Glória a Deus. Os irmãos estão aí liberando palavra de bênção sobre a vida dos irmãos. Deus abençoe a tua família. Ore pelas nossas famílias, pela minha casa, por todos nós, tá bom? E até breve, se Deus quiser. Tem uma semana abençoada. Pastor João, ele vai encerrar esse momento ministrando a bênção apostólica sobre a sua família, sobre a bênção de Deus sobre a igreja e sobre todos vocês que estão em casa também. Convido os irmãos a estenderem as suas mãos para os céus, em nome de Jesus, receber a bênção apostólica, depois de uma palavra abençoada. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Adilson, a sua família e as famílias aqui representadas. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor está sobre as nossas famílias. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo da promessa, seja por igual com todas as famílias espalhadas pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Dá um forte aplauso para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não saia daqui sem abraçar pelo menos 3 ou 4 famílias aí, em nome de Jesus.